Olá pessoal, professor Igor Thiago, para comentar mais uma questão aqui do seu simulado do Sistema PASS, Caderno de Ciências Humanas, tá? Uma questão que envolve a geopolítica, né? Geopolítica vai estar ali no grupo da competência 2, competência 3. No caso dessa questão, né, nós vamos tratar aí de organismos internacionais, né, especificamente sobre o papel dessas organizações na resolução dos conflitos, né, nos grandes dilemas do mundo globalizado. E aí na questão nós temos aí o famoso TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse conjunto, né, de conteúdos da competência 2, habilidade 9, trata dessas organizações. E isso é geopolítica pura, né, gente? As relações de poder e essa dinâmica dessas relações. Então nós temos um texto que diz assim, ó, no dia 22 de janeiro de 2021, o Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares, né, o TPAN, o primeiro acordo multilateral de desarmamento nuclear em mais de 2 décadas, entrou em vigor. O TPAN foi criado por iniciativa da Campanha Internacional pela Abolição de Armas Nucleares, tá? O ICAN, na sigla em inglês. A ONG, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2017, das potências nucleares do mundo atual, nenhuma assinou o acordo inicialmente, né? Quando eu falo de potências nucleares, a gente vai lembrar de países que desenvolveram seus programas nucleares, né, gente? E alguns desses países, eles são do G5, né, do grupo dos 5 países que formam o Conselho de Segurança das Nações Unidas, famoso CSNU. Né? Eles são países que têm essas armas nucleares. Lá no TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, assinado lá nos anos 60, no período da Guerra Fria, né? Mais precisamente em 1968, onde os países se comprometiam a, caso eles desenvolvessem esses programas nucleares, eles de forma transparente colocassem para o mundo, né, os objetivos deles desenvolver esses armamentos nucleares. A gente sabe que existem outros países do mundo que também dispõem de armamentos nucleares, né? Alguns, inclusive, contrariando as prerrogativas do Tratado de Não Proliferação. É o caso de Índia e Paquistão, que disputam aquele território da Caxemira. É o caso de Coreia do Norte, né, que de vez em quando aí amedronta e gera tensões internacionais, tá? Porque está em conflito com a Coreia do Sul. É o caso de Irã, também grande potência, que há uma suspeita de que enriquece urânio de forma ilícita. É o caso de Israel, que teve um programa, né, com auxílio dos Estados Unidos. Então, de vez em quando tem isso. Mas o G5 nós sabemos, nós conhecemos, né, a fama desses países em ter programas nucleares, tá? E está dizendo que nenhuma dessas potências assinou o acordo, assim como os 30 estados que são membros da OTAN. Lembrar que a OTAN era aquela aliança militar que surgiu durante a Guerra Fria, mas que hoje, né, continua sendo uma grande aliança militar que atende os propósitos dos seus estados-membros, tá, gente? Então, ó, as potências nucleares, ao não se engajarem no acordo descrito, alegam que seus arsenais possuem fins belicosos, não possuem fins belicosos. Ou seja, eu estou dizendo para o mundo que apesar de eu ter arsenal nuclear, eu não quero gerar guerra. Eu quero apenas mostrar poder, né? Eu quero apenas mostrar que eu posso negociar geopoliticamente com outros países e fazê-los desistir de algumas questões, por exemplo, intervencionistas, uma vez que eu disponho desses armamentos. Eu não quero usar, mas se preciso for, eu vou utilizar isso como instrumento de barganha, tá? A letra A diz, são ferramentas de dissuasão? Pode ser, porque aí, como eu disse para vocês, aqui é a questão deles demonstrar, ó, demonstra poder nuclear. Então é sim uma ferramenta de dissuasão. A letra B diz instrumentos de disseminação. Não, gente, eles não querem proliferar essas armas. Eles querem apenas mostrar poder, tá? Estratégias de equilíbrio tecnológico, cuidado, né? O período nuclear já foi sim uma demonstração, mas até mesmo durante a Guerra Fria, que se desenvolveu muito essa questão,
a tecnologia era muito mais apresentada em outras coisas, como por exemplo na corrida espacial, tá? Na ideia de da famosa demonstração para o mundo que o seu sistema é melhor a partir de conquistas aeroespaciais, tudo bem? Então não é para demonstrar equilíbrio tecnológico, né? Formas de experimentos energéticos. Olha só, quando eu digo que um país enriquece urânio acima do permitido, existe sim um enriquecimento de urânio acima do que é permitido para fins, digamos, energéticos, ele já entra nesse campo belicoso, tá? Mas as potências dizem que é para dissuasão. Elas podem alegar, em casos como, por exemplo, o Irã, que já é famoso, dizer, não, nós enriquecemos para fins energéticos. Só que ultrapassou o enriquecimento ou, de certa forma, rechaçou organizações que fiscalizam isso, já não seria para fins apenas energéticos, tá? Então, cuidado, não é só para experimentos energéticos. Efeitos de cooperação da geopolítica atual? Bom, se fosse cooperação, existiria uma plena vigência do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? Então, com certeza aí são ferramentas de dissuasão, né? Dizer assim, olha, eu quero que você se enquadre nos meus propósitos, porque caso contrário, né, eu disponho de armamentos nucleares. Tudo bem, gente? Então, nesse caso aí, a alternativa A responde muito bem a nossa questão. Tudo bem? Grande abraço, continue nos acompanhando e até a próxima.